essa decisão do governo dos Estados Unidos e, obviamente, o alvo é a China, né? E a China vive um momento muito delicado, inclusive eu vi agora, é uma espécie de chute, né? Outro dia a gente conversava com o Delfim Neto e ele falava a respeito dos chutes que existem nas projeções econômicas. Então disseram, olha, talvez a economia brasileira não cresça mais 2,1, cresça 2. E ele disse, olha, essa casa decimal, uma projeção para o final do ano, isso é chute, não há outra palavra. No caso da China, o problema é que o chute é preocupante, porque chegaram a falar num crescimento para este ano de 4,3% no PIB chinês. Convenhamos, qualquer outro país do mundo, talvez com exceção da Índia, comemoraria um crescimento de 4,3%. Para a China seria um desastre, né? É um crescimento muito pequeno, embora, claro, 4,3% em cima de um PIB já gigantesco, o segundo maior do mundo. Mas há os efeitos, sem dúvida, há os efeitos do coronavírus, regiões inteiras onde a atividade econômica está paralisada há muito tempo, centenas de fábricas fechadas. Então é claro que isso tem um efeito no produto interno bruto. Além disso, o turismo, né? Inclusive turismo de negócios. Quanta gente deixou de ir à China? E gente do mundo inteiro ia à China nos últimos tempos fazer negócio, inclusive brasileiros. Quantos chineses deixaram de sair pelo mundo? Vocês se lembram? Pedro, Rafael, Zé Paulo Arais, Rafael, ótimas vindas, né? Ô Zaidan, obrigado, viu? Bom estar aqui com vocês de volta. Bom estar aqui com você também. Mas o fato é que nos anos 80, os japoneses saíam pelo mundo como turistas muito benquistos. Todo mundo queria receber os japoneses com dinheiro para gastar. E nos Estados Unidos, inclusive, desenvolveu-se uma xenofobia em relação aos japoneses, porque eles começaram a comprar empresas americanas, né? Hoje, isso se dá com os chineses. Os chineses saem pelo mundo, um turismo rico, é fundamental receber os chineses, atrair o turismo chinês. E nos Estados Unidos há essa preocupação hoje com os chineses comprando empresas americanas, inclusive na área de entretenimento, na área de esportes, né? Já a ligação da China com times de basquete nos Estados Unidos, na NBA. Eles saíram comprando pelo mundo. Então imagine o impacto disso. Não é mensurável agora. Porém, já há projeções muito preocupantes de um crescimento de só para a China, é claro, de 4,3%, porque vocês imaginam o impacto mundial de um crescimento chinês muito menor do que o esperado. Afinal, ninguém compra mais do que a China, né? Os chineses estão tomando o lugar dos japoneses. Lembra-se que Exatamente. Os japoneses foram comprar o Rockefeller Center, foi um escândalo nos Estados Unidos. Foi mesmo. Era um símbolo, né, o Rockefeller Tem Center. até um filme muito bom, Chuva Negra, não é isso? Um filme muito bom. Chuva Negra é uma referência às consequências de Hiroshima e Nagasaki, né? As consequências das duas bombas atômicas lançadas em agosto de 45, e o fato de que a velha geração japonesa nunca perdoou isso e tem até hoje um profundo ressentimento em relação aos Estados Unidos. E ao mesmo tempo o crescimento da máfia japonesa e o quanto os americanos receavam o capital japonês comprando tudo. Hoje a preocupação é com a China, e com um detalhe, a China tem muito mais dinheiro hoje do que o Japão tinha nos anos 80. Bom, e por falar em China, né, Zaidan, inevitável a gente lembrar do coronavírus, né, que ainda é notícia no mundo todo. O Ministério da Saúde informou que 7 casos suspeitos do coronavírus continuam sendo investigados aqui no Brasil. De acordo com o último balanço, 3 deles em São Paulo, o restante em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul. A idade média dos pacientes é de 30 anos, todos estiveram na China, mas nenhum em Wuhan, considerado o epicentro da epidemia. Mesmo sem registros, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que é preciso estar preparado para minimizar a transmissão do coronavírus no Brasil. Eu acho que é possível esse vírus chegar ao Brasil, eu acho que é provável que chegue. A gente tem que estar muito vigilante para que, se chegar, a gente possa organizar o tratamento dessa pessoa e minimizar a transmissão para os eventuais contatos que possam surgir. O governo federal liberou mais 11 milhões de reais em créditos extraordinários para o Ministério da Defesa. Os recursos serão usados no combate ao coronavírus. Não é só o ministro que está falando sobre isso, né? Outros especialistas aí, infectologistas, já estão sendo mais diretos, né, na probabilidade
do vírus chegar aqui ao Brasil. O grupo de brasileiros que está confinado na base militar de Anápolis vai passar por um cronograma de exames. Os 34 repatriados vão ficar por 18 dias em quarentena até que seja descartada contaminação pelo coronavírus. O primeiro exame após a chegada ao Brasil já foi feito, o segundo será repetido depois de 7 dias e o terceiro quando o confinamento completar 2 semanas. O resultado da primeira bateria de exames vai sair amanhã e nós vamos ter informações então direto de Anápolis. Era previsível, né, que o vírus pudesse chegar aqui ao Brasil por aquilo tudo que a gente falava a respeito do deslocamento, né, das opções de deslocamento hoje em dia, a facilidade de voos, o número de voos da China para o mundo todo e, consequentemente, também aqui para o Brasil. O importante é a gente ver esta ação do Ministério da Saúde, alerta, né, a esse problema para que, se for detectado o primeiro caso aqui no Brasil, já correr para fazer o isolamento e evitar que o vírus possa se espalhar aqui pelo território nacional. E você sabe, Pedro, até na China, aí um terreno da especulação, né? Porque, convenhamos, notícias sobre o Partido Comunista Chinês não são divulgadas assim, com toda aquela franquia, com toda aquela liberalidade, né? Mas também no terreno das especulações, alguns especialistas, gente que estuda a China, imagine hoje o que há na Europa e nos Estados Unidos, gente que estuda a China, que se aprofunda nos mecanismos do poder na China, né? E eles acham que é um momento muito delicado para o Xi Jinping, o presidente chinês, que em 2022 deve ser reconduzido, reconfirmado no cargo. Afinal de contas, ele interrompeu a história de que é um acordo tácito, né? De que um presidente ficaria 10 anos, 2 mandatos de 5. Ele volta à condição de líder vitalício, né? A não ser que haja uma crise ou um problema de saúde. E há uma especulação de que ele perdeu influência pela maneira como a cúpula do poder na China lidou com o coronavírus. E a morte daquele médico em Wuhan, o médico que alertou outros médicos, colegas dele de academia. Ele mandou mensagem dizendo: olha, eu tenho pacientes aqui com um quadro parecido com o SARS, né, aquela síndrome respiratória aguda, mas é diferente. Se vocês receberem alguém com um sintoma assim, assado, por favor, alertem, pesquisem, porque parece ser um vírus novo. E algum médico mandou, esse cara aqui está dando esse alerta, mandou para a gente do partido. Ele foi visitado pela polícia, disseram para ele: fique calado, assine esse documento aqui dizendo que você anda espalhando notícias que podem provocar convulsão social, etc. Ele ficou sob vigilância, ele era oftalmologista, acabou contraindo o vírus, morreu agora, né? E o governo chinês se desculpou. Mas tudo isso, segundo esses especialistas em China, tem provocado algum desgaste para o, até há pouco, intocável Xi Jinping. Você lembra o que aconteceu aqui no Brasil com a meningite na época da ditadura, né? Zaidan lembrou muito isso. Segredo total, né? Segredo total para não causar pânico. Acho que foi o mesmo motivo do governo chinês.